assistem através das redes sociais, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, tá? Segundo o qual nós estamos vendo o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, esse trimestre nós tivemos, domingo passado, a primeira lição, a primeira aula, e hoje estaremos estudando todos juntos a segunda aula desse tema que diz: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. E hoje a lição de número 2, que vem nos falar do seguinte título, o tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, repetindo, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você que tem a lição aí em sua casa, apanha a lição, apanha a Bíblia, e vamos dar seguida a leitura e a explicação dessa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto-alvo assim diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, que está registrada na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, 4, e também no capítulo de número 9, versículo 14, que está assim escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Com esses versículos lidos, nós vamos estar orando e logo após, dando início à nossa explanação da lição da Escola Dominical. Amém? Feche os olhos comigo e vamos estar orando nesse momento. Ó grande e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, te damos graça, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, meu Deus, na sua presença. Te damos graça por tudo que o Senhor fez, meu Deus, e principalmente pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nos garantiu, meu Deus, a paz interior, mesmo em meio às turbulências, meu Deus, dos dias, e nos garante, meu Deus, a possessão, meu Pai, entrarmos na Canaã celestial. Deus, eu te peço que nessa escola bíblica dominical o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para compreender um pouquinho mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor quer para nós, meu Deus, nesse dia, nesta manhã, nesta tarde, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo.
continue conosco, Senhor, nos ajudando, nos abençoando, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o objetivo geral dessa lição, ou seja, depois de concluído a explanação, o estudo, nós precisamos atingir o seguinte: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Esse é o objetivo geral. No final precisamos entender, precisamos esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E temos 3 objetivos específicos que precisamos alcançá-los no final da lição. Que o primeiro é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. E a terceira, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Glória a Deus. Você que está com a revista, abra juntamente comigo aí na introdução, página 12, e vamos estar lendo a introdução. Glória a Deus. A introdução assim diz: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Louvado seja Deus. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o texto base dessa lição, desse estudo, registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, e 9, capítulo 9, versículo 14, vem nos trazer algumas instruções que o apóstolo Paulo está dando aos cristãos, aos crentes que estão ali na cidade de Éfeso, ou seja, aos Efésios. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele fez conhecidamente, registrado 3 viagens missionárias, mundo afora, mundo conhecido até então. E numa dessas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele estabelece, não que ele funda, porque quem funda a igreja foi Jesus na cruz do Calvário, mas o apóstolo Paulo, ele estabelece a igreja de Cristo, uma igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Ele, numa dessas viagens, ele estabelece a igreja. Éfeso era uma cidade que beirava porto, então era uma cidade que entrava muita influência de outras regiões, era uma cidade onde havia saída e entrada de materiais, vamos assim dizer. Então o apóstolo Paulo, quando ele passa em Éfeso, ele estabelece ali uma igreja. E em determinada ocasião, Paulo, ele fica ali na igreja, ele fica em Éfeso durante 3 anos. E ele tinha muito amor por aquela igreja, ele tinha muitos amigos dentro dessa igreja. E na ocasião em que Paulo escreve essa carta, sabemos que Paulo, ele é enviado a Roma e agora ele está como prisioneiro. Então Paulo, ele certamente, ele sabia, ele pensava já que ele não mais iria à igreja em Éfeso, ele não mais voltaria à igreja em Éfeso, enquanto aqui no plano terrestre. Então ele escreve a carta e através de um mensageiro, de uma pessoa da igreja que visita-o ali na prisão em Roma, ele envia a carta aos crentes que estavam na cidade de Éfeso. E nós sabemos que toda a carta, tudo aquilo que é escrito para um propósito, destinado a uma pessoa. Então ninguém escreve nada por acaso. Quando se dirige uma mensagem, seja falada, seja através das redes sociais, seja gravada, seja escrevendo uma carta, seja escrevendo um texto, seja escrevendo uma release, nós estamos endereçando alguém com um determinado propósito. E que propósito era esse? O propósito era
puxar a orelha, no bom sentido, com amor, à igreja de Éfeso, como ele fez com a igreja que estava em Corinto. Não, não era isso. O propósito que o apóstolo Paulo escreve a carta é encorajando aqueles irmãos, era para fortalecer a fé daqueles irmãos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, provavelmente eu não voltarei aí mais, mas vocês conheceram a Cristo Jesus, vocês sabem a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, seja grato a Ele, dê louvores a Deus por isso, obedecem aquilo que Deus determinou. Paulo está fortalecendo a fé daqueles irmãos, mesmo que vocês passarem por dias difíceis, por dias de turbulência, não abandone a fé, não abandone a caminhada. É esse o teor geral da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes que estão na cidade de Éfeso. Amém? Então vamos ver nessa lição esses versículos, essa porção da carta, né? Claro que aqui nós separamos uma porção da carta, um pedaço da carta, para nós estudarmos esse pedaço. Segundo Paulo, nós lemos que está registrado no capítulo 1, do versículo 3 até o 4, depois no capítulo do 9 até o 14, tá? Capítulo 1, versículo 3 ao 4, do 9 até o 14. Vamos ver quais as instruções, aquilo que Paulo está querendo dos crentes da linha Éfeso. Louvado seja Deus. É isso que a lição vem nos dizer. E também a lição ela vem nos falar também de bênçãos espirituais. Paulo está dizendo isso, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós podemos selecionar 3 grandes bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A primeira bênção seria reconciliação com Deus, ou seja, separação do pecado. Nós sabemos, trouxemos na última lição do trimestre passado, nós trouxemos a respeito daquela conversa que Jesus teve com uma pessoa, um judeu, amém? Um judeu procura Jesus, Jesus tem uma conversa com ele. Ou seja, quando entra o pecado na humanidade, lá atrás, através de Adão e Eva, quando entra o pecado ele entra através do livre-arbítrio, por ter o livre-arbítrio, poder de escolha. O homem então, através de Adão, ele resolve, ele decide, ele escolhe, claro que influenciado em pecar. O pecado nada mais é do que a desobediência a Deus. E a partir do momento que o homem ele peca, ele desobedece a Deus, uma série de consequências acontece. A primeira consequência é a morte espiritual. O homem morre espiritualmente, porque há entre ele e Deus uma separação. Antes estavam ligados, agora eles estão separados por causa do pecado. E o pecado traz uma consequência no universo, as calamidades, as tragédias, essa quantidade de coisas que vem acontecendo, coisas tristes, por exemplo, a drogadição desenfreada, adultérios, mentiras, homicídios, suicídios, as doenças generalizadas que têm acontecido, que sempre aconteceram. Tudo isso é causa do pecado. É como se o pecado entrou, abriu-se a porta para que essas coisas também entrassem. Mas quando o homem ele dá ouvido à palavra de Deus, e a partir desse momento o Espírito Santo entra dentro dele e começa a trabalhar e o convence do pecado, o convence da justiça e do juízo, esse homem se transforma numa nova criatura, e a partir desse instante então, ele está apto, ele está debaixo das mãos de Deus para receber as bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Então essa bênção espiritual, ela começa aqui no plano terreno e ela vai terminar
com a salvação de nossas almas, com a salvação de nossas vidas, ou seja, ela termina quando nós vamos morar eternamente com Deus. Primeira bênção, ela também nos traz a bênção, a certeza da salvação. Nós temos a certeza da salvação. E a certeza da salvação, ela nos traz uma coisa, uma bênção, amados irmãos, extraordinária, que é chamada de paz interior. A verdadeira paz interior, quem dá é Jesus. A verdadeira paz interior não é ausência de conflitos, não é ausência de problemas, não confunda dessa forma, não pense dessa forma, que ter paz é não ter conflitos, é não ter problemas de forma alguma. Ter paz interior é mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às turbulências, à pandemia do coronavírus, nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, porque nós sabemos que a nossa esperança, nós sabemos que a nossa convicção, que aquilo que nós cremos não é corruptível, não é da terra, mas sim é incorruptível, é das mansões celestiais. E nós sabemos perfeitamente em quem nós cremos, no Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos, no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então isso nos traz paz interior, bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O primeiro ponto, o primeiro tópico se diz: a nova posição em Cristo. Por que a nova posição em Cristo? Porque antes de aceitarmos a Jesus, nós tínhamos uma posição, mas quando aceitamos a Jesus, levantamos a mão, aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, nós temos uma nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Que morte é essa, amados irmãos? A morte espiritual, a separação de Deus. O homem não foi feito para estar separado de Deus, não. O homem foi feito, foi criado para estar em comunhão, para estar junto de Deus. A morte espiritual, através do pecado, faz o homem separar-se de Deus. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O primeiro ponto diz assim: a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Glória a Deus. Como no jardim do Éden, o homem teve a escolha, ele teve o poder de escolha que Deus deu a ele através do livre-arbítrio. Também, hoje, nos dias atuais, nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, de aceitar a Jesus ou não aceitar a Jesus. Mas nós que aceitamos Jesus, nós que demos ouvido à palavra de Deus, e o Espírito Santo ele entra com a palavra e ele faz o milagre da conversão, e nós levantamos a mão, nascemos quando aceitamos a Jesus e descemos as águas batismais. Quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário e as bênçãos espirituais que Ele nos trouxe
com essa atitude, com esse comportamento de Cristo Jesus, indo como uma ovelha muda para a cruz do Calvário, só nos resta uma coisa: louvar a Deus, bendizer o seu nome e ser grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, para nos proporcionar as bênçãos espirituais. Somos ricos em bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. É isso que o apóstolo Paulo nesse versículo está dizendo para os cristãos em Éfeso: vós sois ricos em bênçãos espirituais, sublimes bênçãos espirituais. Lembrando que a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, sublimidade quer dizer a perfeição, a excelência das bênçãos, a grandiosidade das bênçãos. Louvado seja Deus. O segundo ponto diz assim: as bênçãos espirituais. Preste bastante atenção. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, não estamos falando aqui de bênçãos materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. É o que nós falamos, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Ou seja, olha que bênção: separado do pecado, inteiramente reservado a Deus, dedicado a Deus, corpo, alma e espírito. Predestinou-nos para sermos filhos. Não estou falando aqui de predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso. Mas desde o início da história, assim que o homem caiu, através de Adão, nós sabemos que Deus já tinha um plano. É esse plano que foi predestinado. Qual o plano que é esse? É o plano que, se Jesus viesse, é o plano de Jesus vir, em determinado momento da história, 2020 anos atrás, nascido da Virgem Maria, etc., como nós conhecemos a história, padeceu, foi até a cruz, foi morto, derramou o seu sangue, amém? E todo aquele que nele crer será salvo. É isso aí, essa predestinação da salvação, aquilo que Cristo iria fazer já estava predestinado. Agora nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar. E aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não aceitou Jesus, eu te faço um convite ainda hoje: levanta as tuas mãos, mesmo que seja na sua casa, sozinho no seu quarto, levanta as suas mãos e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você também tenha as bênçãos espirituais. Nos fez agradáveis para si. Quando o homem peca, o homem se torna desagradável para Deus, mas através de Jesus Cristo, o homem se torna agradável novamente para Deus. Redimiu-nos por meio do sangue de Cristo, ou seja, lavou-nos, purificou-nos, ajuntou-nos, trouxe novamente através do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Deus nos acolheu novamente, Ele nos trouxe para o seu braço, Ele nos trouxe para o seu colo. Deus, Ele nos traz de novo para a sua casa, através da obra redentora de Cristo no Calvário. As bênçãos espirituais são essas. Louvado seja Deus. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ou seja, mandou o Espírito Santo para que através dele fosse certificado que nós somos filhos da promessa, que nós temos a promessa. O que garante, irmão Eros, que você tem a promessa? O que garante, pastores, que você tem a promessa? O que garante, irmão, que você tem a promessa? O Espírito Santo que está em nosso meio, é o selo. E por último, ainda garantiu a validade da promessa. O que é garantir a validade da promessa? Ele manda o Espírito Santo como penhor. Por exemplo, se eu pego dinheiro emprestado no banco, o banco exige que eu deixe a minha casa penhorada ao banco. Ou seja, se eu não pagar a dívida, a minha casa torna-se do banco. Isso que Deus fez. Deus disse assim: eu dou a promessa, eu te entrego a promessas espirituais e eu envio o meu Espírito Santo para estar junto com você. Se eu não pagar a promessa, se eu não entregar a promessa,
Aí vocês podem pegar o Espírito Santo e fazer o que quiser com ele aí. Isso que Deus está dizendo. Mas eu vou pagar a promessa, e o Espírito Santo retornará para mim. O Espírito Santo foi penhorado, ele está em nosso meio como garantia. Irmãos, isso não é uma coisa humana, isso não é uma coisa, vamos dizer assim, de pouca força. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio como garantia de que Deus está cumprindo e vai cumprir a sua promessa. Que promessa é essa? Haverá um dia que a última trombeta vai soar, a igreja será arrebatada e vamos morar com Deus eternamente. O Espírito Santo está na terra penhorando essa promessa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Foi o que eu digo, o Espírito Santo garante a promessa, por isso ele está em nosso meio. Jesus diz: eis que eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus por isso. É o que Paulo está dizendo para os crentes na igreja em Éfeso. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto, a nova condição. A partir de então, nós temos uma nova condição. Nós não somos mais o que éramos antes, depois dessas promessas, depois de tudo, da penhora do Espírito Santo. Não tem como sermos mais como éramos antes. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência da conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Louvado seja Deus. Então nós temos agora uma nova condição. Não somos mais filhos das trevas, não somos mais filhos do pecado, mas somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Os nossos valores mudaram. Antes tínhamos valores. O que são valores? É aquilo que a gente traz como referência para a nossa vida. Eles mudaram. Se antes os nossos valores eram bênçãos materiais, agora são bênçãos espirituais. Se antes os nossos valores era o pecado, agora não é mais. Agora é a santificação. Se antes os nossos valores eram, louvado seja Deus, bens materiais da terra, terreno, palpáveis, agora já não é mais. Agora são bens lá do alto, que nós vamos herdar um dia. Os nossos valores, temos uma nova posição, porque os nossos valores mudaram a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus. E vamos para o segundo tópico, ou seja, o segundo parágrafo que diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Louvado seja Deus. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então foi o que nós dizemos: Jesus veio para que nós saíssemos dessa condição do pecado e mudássemos e tivéssemos uma nova condição. E através dessa nova condição, estando em Cristo Jesus, somos herdeiros, como diz o título da nossa lição, da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Louvado seja Deus. O primeiro ponto diz assim: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta nos santos de Deus. Essa verdade se respeita aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Louvado seja Deus. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Jesus, a revelação do mistério, que Jesus veio e revelou o mistério.
Claro que os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Sabemos que muitas coisas do Antigo do Velho Testamento apontavam para Jesus, mas quando Jesus vem, Jesus revela louvado seja Deus, todo o mistério, através da obra que Ele faz na cruz do Calvário. Todo o mistério é revelado. E esse mistério, Paulo está dizendo para aqueles crentes, não foi revelado somente para nós, eu e vocês, não. Foi revelado para nós, eu e vocês, e foi revelado para os gentios. Ou seja, o mistério foi revelado para todos. Todos têm acesso a conhecer o mistério, a obra redentora de Cristo. Eu tive, você teve, a pessoa que está no pecado, o homicida, o mentiroso, a prostituta, todos têm acesso a esse mistério. Ele foi amplamente revelado. E segundo, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Não é que todos serão salvos, não é predestinação, mas que tudo será como Deus planejou. Isso será. Cristo, o cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, não senhores, não é o tempo do homem, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Simples esse ponto, a plenitude dos tempos. Hoje o mundo é governado por homens. Existem muitos homens bons, mas muitos homens maus, muitos homens perversos. Hoje as instituições são governadas por homens, as leis são feitas e governadas por homens, a cultura, os costumes são feitos por homens, mas haverá um tempo, louvado seja Deus, a chamada plenitude dos tempos, em que tudo irá para as mãos de Deus. Deus terá o controle de tudo. Deus governará a terra, Deus governará as nações, Deus governará os tempos, Deus juntamente com a igreja. Isso é chamado da plenitude dos tempos. Então que continue o ímpio com a sua impiedade, que continue o mentiroso com a sua mentira, que continue os corruptos com as suas corrupções, que continue os adúlteros com seus adultérios, mas haverá um dia, guarde isso, está dizendo aqui na lição, a plenitude dos tempos, em que Deus vai tomar o controle novamente nas suas mãos. Ele vai governar, ele será o único e absoluto governador de todas as coisas, juntamente com a igreja. Esse que aceitou Jesus vai morar com Deus, vai ser arrebatado, vai estar governando. Então deixe estar, meu amado irmão, minha amada irmã. Parece que eu vou fazendo tudo e as coisas não dão certo. Parece que o ímpio não faz nada e as coisas não dão certo. Salmo 37, deixe estar. A plenitude dos tempos está chegando, em que Deus tomará novamente tudo nas suas mãos. Não é que Deus não tem o controle, Deus tem o controle, mas não chegou o momento ainda de Deus tomar esse controle novamente. Algumas coisas ainda estão controlando, algumas pessoas ainda estão no controle, o diabo ainda tem certa força, mas haverá um dia em que Deus vai tomar novamente para ele, juntamente com a igreja salva e redimida no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Louvor da sua glória. O apóstolo, o terceiro ponto, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, os crentes judeus e gentios, a igreja, no versículo 10 do primeiro capítulo, no versículo 15 a 6 a 7, nós fomos até o 14. Mais para frente ali, se você for lá e ler, então o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa. Todos poderão ser herdeiros da promessa. Todos. Não é só eu, não é exclusividade minha.
não é exclusividade da igreja Assembleia de Deus, não é exclusividade da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, não, de forma alguma. É exclusividade daqueles que levantam a sua mão, primeiramente dá ouvido à palavra, deixa o Espírito Santo entrar, muda, nasce, levanta as mãos, nasce uma nova vida espiritual, aceita Jesus, anda segundo a palavra, tem direito às bênçãos espirituais. Louvado seja Deus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então, se fomos eleitos, devemos louvar e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Efésios, na carta que ele escreve, ele está dizendo assim: louva, glorifica a Deus, porque vós sois filhos da promessa. Não deixa nada nessa terra, não deixa nada abater a fé de vocês. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, ele sabia que preso, dificilmente ele teria condições de visitar novamente essa igreja, mas ele manda enviar a carta, entrega para eles lá o que de Deus eu recebo e transmito para eles. Irmãos, estamos atravessando tempos difíceis. O confinamento em casas, a dificuldade de congregarmos aqui na igreja, de virmos para cá. É tão bom estarmos juntos. É tão bom nos adorarmos juntos. Precisamos estar em casa, ligar o computador, ligar o WhatsApp, as redes sociais, mas não desespere, não desespere, amém? Não deixa a sua fé ser abatida, não deixa, porque nós estamos fundamentados, o nosso fundamento, a pedra, o qual nós fomos construídos, é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, amém? Então vamos louvar e agradecer a Deus por tudo. Vamos louvar e agradecer a Deus por tudo. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Ou seja, vamos continuar evangelizando, vamos continuar levando outros até a palavra de Deus, ou a palavra de Deus até outros, seja através das redes sociais, seja através do Face, seja através do WhatsApp, não importa, mas vamos continuar evangelizando. Porque o que para a igreja? Segundo a Bíblia, nada para a igreja. Respeitamos, está vazio, respeitamos, claro, os decretos, as leis dos homens, tá? A igreja faz parte aqui da terra também, mas temos outros meios para continuar levando a palavra de Deus. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos e possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e termina e culmina na sua glória. Louvado a Deus. E o terceiro e último para nós encerrarmos: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Presta atenção. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. Então Deus idealizou um plano de salvação. Deus sentou, pegou papel e caneta e fez um croquis do plano da salvação. Que plano seria isso? O homem caiu, o pecado caiu, mas eu amo tanto esse homem. Eu amo tanto, porque Deus amou o mundo de tamanha grandeza. Eu amo tanto esse homem, que eu vou elaborar uma nova estratégia, um novo plano. Meu filho vai, se torna homem, derrama o seu sangue, todo aquele que nele crê, e nós sabemos qual plano é esse. Então vamos ver que parte o Espírito Santo vai ter aí. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Por que esse selo? Veja bem, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ou seja, nós recebemos as bênçãos, glorificado seja Deus, recebemos as bênçãos, e o Espírito Santo ele vem para selar essas bênçãos, para dizer que as bênçãos realmente é nossa. Ele vem selar o selo do Espírito Santo. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Então somos marcados com o selo do Espírito Santo, testificando que somos filhos de Cristo, somos filhos de Deus, e o maligno não tem poder para nos tocar. Lembra do Egito? Quando mandou pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das casas, o anjo da morte não entraria, mais ou menos isso, irmãos. Temos o Espírito Santo, não somos tocados pelo maligno, hein?
Mas lembrando que o Espírito Santo é sensível, se pecarmos, ele afasta, aí abre margem para o maligno. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. O penhor da nossa herança é o segundo e último ponto. O termo grego arrabon pode ser traduzido como um depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra teoria semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Foi o que eu disse anteriormente. Temos a promessa, e Deus é tão certo com as coisas. Deus é tão bom pagador. Quando Ele promete, Ele paga. Deus é tão bom pagador que Ele mandou e enviou o Espírito Santo como penhor. Como penhor. Amém? O Espírito Santo está aqui. Deus está dizendo: eu envio o meu Espírito Santo como prova de que eu vou derramar as bênçãos sobre vocês. Bênçãos espirituais. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Quem tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, temos o selo do Espírito Santo, as promessas estão sobre nós: vida eterna, salvação, paz interior em meio às turbulências. As promessas espirituais estão sobre nós. Glória a Deus. Temos o selo do Espírito Santo mostrando, indicando que nós temos a promessa. Ele é o penhor. Louvado seja Deus. Foi como eu disse a respeito do exemplo da casa. Eu pego o dinheiro no banco, mas eu deixo a minha casa penhorada. Bem, se eu não pagar o banco vem e pega a minha casa. A minha casa é a garantia que eu vou pagar. O Espírito Santo é a garantia que Deus vai cumprir. E Deus vai cumprir. Louvado seja Deus. E a conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo será restaurado na plenitude dos tempos. Tudo será restaurado. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus, ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Louvado seja Deus. E assim nós encerramos a nossa escola bíblica dominical, desse domingo, que traz a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Espero que todos tenham entendido a lição. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima semana em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.